Bom dia, caros alunos. Então, vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. A aula de hoje vai tratar de função definida por mais de uma sentença. Então, está lá no nosso livro, tá? Nas páginas 119 a 120, tá ok? Então, vamos dar início. Objetivos: analisar funções definidas por mais de uma sentença. Analisando o gráfico da função f de x, esse gráfico aqui, podemos verificar que a função está definida para todo o domínio. Então, está aqui o domínio, que é no eixo x, certo? Está lembrado? Existe uma mudança de direção no ponto 0,1. Ela está seguindo essa trajetória, certo? E aqui no ponto 1, ela passa a seguir uma nova trajetória. Então, são duas retas, aparecendo seções no intervalo de menos 2 a 0, com a lei de formação 2x mais 1. E outra no intervalo 0 e 3, com lei de formação x mais 1. Assim, podemos dizer que a função f de x é definida por mais de uma sentença. E podemos expressá-la da seguinte forma: a f de x é 2x mais 1, certo? Essa primeira, 2x mais 1, do intervalo de menos 2 a 0. De menos 2 a 0. E a segunda é x mais 1. X mais 1, no intervalo de 0 a 3. De 0 a 3. Então, essa função aqui não é igual ao que a gente tem visto até agora, certo? Que a f de x é igual, por exemplo, 2x mais 1. Ou f de x igual a x mais 1. Não, agora ela tem duas sentenças que a definem. Então, essa função aqui toda, ela é definida desse jeito, certo? Aqui estamos usando duas sentenças, mas, como vocês veem, por mais de uma sentença. Podem ter 3, 4 ou muito mais. Agora, vejamos a função g de x abaixo. As expressões que compõem essa função. Então, nós temos aqui uma reta. Esse ponto aqui não pertence a essa reta nem a essa curva. Então, aqui vai surgir mais uma sentença. E outra sentença para essa curva. Vamos verificar, né? Vamos escolher dois pontos para poder pegarmos essa sentença aqui. Que sentença seria essa, né? Vamos pegar o ponto menos 3 e 1, menos 3 e 1, e o ponto menos 1 e 1, e menos 1, menos 1 e menos 1. Tá? Vamos verificar agora qual seria a lei de formação dessa função aqui. Então, aqui, pegando os dois pontos, eu consigo estabelecer a lei de formação de uma reta. Eu vou colocar aqui, o menos 3 como x e o 1. E aqui eu vou botar o menos 1 como y e o menos 1 aqui como x. Tem um sistema. Esse sistema é de primeiro grau, sistema simples, certo? Você resolve com adição, subtração, comparação ou substituição. Então, por adição, por comparação ou por substituição. Qualquer um deles vai nos resultar que o nosso a é menos 1 e o b é menos 2. Então, já tenho os valores de a e b. Posso montar a minha função. Então, y é igual a menos 1 no a, menos x. Menos 2 no b, menos 2. Então, já tenho a minha primeira sentença da função definida por mais de uma sentença. Ax ao quadrado mais bx é a nossa função aqui, quadrática, né? Essa função aqui que nos leva a uma equação de segundo grau, né? Então, aqui, vamos pegar aqui o y do vértice. O y do vértice aqui, é menos 2. Certo? Então, o y do vértice é menos 2. Eu tenho o b, como ela está cortando aqui, ela está cortando o eixo y, é a simetria, né, entre os dois ramos dela. Isso quer dizer que o meu b é 0, certo? O meu c é esse menos 2 aqui. O c, né, o termo independente de x, ele corta, né, é onde a curva ou a reta corta o eixo y. Nesse caso aqui, o c é menos 2, tá certo? Então, está aqui, c menos 2. Positivo.
Agora vamos ver o x do vértice, né? O x do vértice é menos b ao quadrado sobre 2a. Bem, o b nós já vimos que é zero, né? Isso vai resultar que o b é zero. Então, nós temos o menos 2 para o c, o b é zero. Está faltando encontrar o a, né? Usando agora o P3 aqui, no segundo ponto, o 2, substituindo, ó, 2 é o meu y, 2 é o meu x, substituindo agora, vai ficar ax ao quadrado mais 0, porque o b é 0, certo? Aqui é um 2, 0 vezes 2, 0. Menos o 2, que é o nosso c. Isso resulta, então, que o meu a é 1. Então, a equação aqui do segundo grau vai ter 0 aqui menos 2, e aqui é 1. Então, ela vai ser y igual a x ao quadrado menos 2. Então, já tem a primeira sentença, a segunda. Essa sentença aqui é apenas um ponto. Então, quando o x é 0, o y é menos 1. Quando o y é 0, o x é menos 1. Então, vamos ver como fica. Ó. Menos x menos 2 é a nossa reta, que vai de menos 3 a menos 1. Aberto, aqui fechado. 0 se o x é menos 1. Então, aqui, ó, se o x é menos 1, aí o y é 0. Está aqui. X igual a menos 1. E a nossa curva x ao quadrado menos 2, certo? Que vai de menos 1 ao 2. Então, essa aqui é a nossa função definida por mais de uma sentença, tá vendo? O gráfico dela, e nós extraímos quem? A função. Agora, vamos ver essa função abaixo. Eu tenho 2 de menos 3 a menos 2. 3 meios de menos 2 a menos 1. 1 de menos 1 a 0. E x de 0 a 2. Então, vocês vejam que aqui, ó, tem uma função constante, outra função constante, outra função constante. E aqui, como x, esse x aparecendo y igual a x, quer dizer que é uma função de identidade. Vamos verificar agora no gráfico como fica. Representação gráfica de uma função definida por mais de uma sentença. Então, esse aqui é o 2, o 2 do y. Então, traçando uma reta paralela ao x, passando pelo 2, eu tenho essa função. Só que ela está limitada entre menos 3 e menos 2. Então, vai aparecer apenas essa seção dela, de menos 3 a menos 2. Veja que aqui, ó, é fechado e aqui é aberto, intervalo. Então, só esse pedaço aparece. Aqui é 3 meios, ó, 3 meios. 3 meios, 1,5, né? Metade entre 2 e 1. Ela aparece aqui, só que ela também é limitada, de menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1. Menos 2 fechado, menos 1 aberto. A próxima é 1. Uma reta agora paralela ao eixo x, passando por 1, limitado de menos 1 a 0. Está aqui. E por último, temos a função identidade, de 0 a 2. Ela vai daqui até aqui, certo? Como é que ela fica? Está aqui, 0 a 2. Então, quer dizer que é 1, 2, 2, 3 meio, 3 meio, 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 0. Então, ela passa aqui. Então, a função identidade, ela divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio, fazendo ângulos de 45 graus. Então, essa é a representação gráfica da função definida por mais de uma sentença, no caso são 4 sentenças, e esse é o gráfico dela. Então, nós vimos primeiro como pegar o gráfico e montar a função, e agora como pegar a função e montar o gráfico. Agora vejamos a função abaixo, essa. Então, agora são 3 retas. 3 retas. Então, eu vou estabelecer agora as 3 funções, né? As 3 sentenças dessa função. Então, essa função, né, j de x é formada por 3 sentenças. Não tem nenhum ponto fora, está tudo fechado. Então, vamos montar agora a primeira, que é essa aqui, ó, menos 3 e 2 aqui. E vai de menos 3 a 0. Vamos pegar o ponto menos 3 e 0, que é esse ponto, e o ponto 0 e 2. Como nós já sabemos que a função corta o gráfico y exatamente no termo independente de x, como a função, certo? Afim, ela é ax mais b, então o meu b aqui é esse 2. Ela vai passar por aqui, ó. Como ela está limitada a menos 3 a 0, ela parou aqui no 2.
Então, temos y igual a x mais 2, já sabemos esse aqui. Agora é só substituir esse ponto aqui, ó, 0 aqui e menos 3, e achamos o a. Está lá, 0 menos 3, e o nosso a é 2/3. E a nossa função, então, aqui a nossa sentença, né, da função, a primeira sentença da função, fica y é 2/3 de x mais 2, que vai de menos 3 a 0. Essa é a primeira. Agora nós temos a função constante, que vai de 0 a 2, que é essa aqui, ó, reta paralela ao eixo x, função constante. Qualquer reta paralela ao eixo x é função constante. Para me localizar ela, eu tenho que saber quem é, por onde ela corta o y. No caso aqui, ela corta em 2, certo? Pegando dois pontos dela, né? Pegando dois pontos desse aqui agora, 2 e 2, e 3 e 4, tá certo? Nós vamos montar a próxima função aqui. Y igual a x mais b. Aqui vocês veem que não dá para saber onde ela vai cortar, certo? Eu não sei aqui ao certo onde essa reta vai cortar o y, para mim já ter o meu b. Então, eu vou calcular os dois. Vamos substituir agora o 2 no lugar do x, e o 2 no lugar do y, e o 3 no lugar do x, e o 4 no lugar do y. De novo, cai num sistemazinho, certo? De primeiro grau, resolvido por adição, comparação ou substituição, que vai nos dar esses valores. A igual a 2, B igual a menos 2. E aí podemos montar ela, 2x menos 2. Então já temos a primeira sentença, a segunda sentença e a terceira. Podemos montar agora a nossa função. J de x é 2/3 de x mais 2, variando de menos 3 a 0. Menos 3 a 0. E o 2 variando de 0 a 2. Variando de 0 a 2. E depois aqui calculando por último, 2x menos 2, variando de 2 a 3. 2x menos 2, variando de 2 a 3. Agora, pela conta, nós sabemos, ó, que essa reta aqui corta o gráfico y no ponto, tá? No ponto 0 menos 2, aqui embaixo. 0 menos 2. Tranquilo? Continuando. Vejamos essa agora. Ó. Temos uma curva, uma reta e outra curva. Essa curva aqui, ela é positiva. Essa aqui vai ter o nosso A negativo e essa aqui é decrescente, né? Vamos ver. Vamos ver para essa curva aqui se ela é uma função do segundo grau. AX2 mais BX igual a mais C. P1, menos 2 e 1. Aqui, ó, menos 2 e 1. Peguei o primeiro ponto. E o P2 é o menos 1 e 0. Esse ponto aqui. P3, 0 e 1. Esse ponto. Bem, o P3, então, nós já sabemos que é o C, né? Que o termo independente de x, ele faz com que a curva corte o eixo y nesse ponto. Então, 0, 1, esse ponto aqui é o meu C. AX2 mais BX mais 1, que eu já sabia que era 1. E agora substituindo, ó, menos 2 no lugar do x e o 1 no lugar do y, certo? E aí nós temos o quê? 2 menos 2 ao quadrado, 4, 4a, mais menos 2b, certo? Mais 1. Esse 1 aqui, ó, ele vai cortar com esse 1 aqui. E aí some. Temos essa equaçãozinha aqui no primeiro grau. Vamos para o próximo, certo? O próximo agora pegando o próximo ponto ali, ó, que é o menos 1 e o 0. 0 no lugar do y, menos 1 no lugar do x. Resulta, então, que a menos 2b igual a menos 1. E aí, montamos um sistema com essas duas equações. De novo, sistema com duas equações, né? Vamos resolver por adição, comparação, substituição. Ano que vem, vocês vão aprender matriz e aí vocês vão poder resolver por matriz também. Vamos lá. Então, isso aqui, resolvido, nos dá A igual a 1, B igual a 2. Agora é só substituir, né? Ó, A1, B, 2 e o nosso C que já tínhamos encontrado, 1. Então, essa aqui é a nossa primeira sentença, que vai descrever isso aqui. E aí, lembrando que ela tem que ir de menos 2 a 0. Menos 2 a 0. Tá certo? Vamos falar, ó. Primeira sentença. Vamos para a segunda sentença. A segunda sentença é uma reta. O ponto 0, 1, o ponto 1 e 0. 0, 1, 1 e 0. Já sabemos que esse aqui é o nosso B, né? Mas vamos calcular aqui B1, tá?
Então, já sabíamos que esse aqui era o ponto B, porque é onde a reta, né, corta o eixo Y. Esse aqui é o ponto B. P1, usando o P1, certo? 0 e 1. E agora, usando o P3, né, o P3, 1 e 0, 0 para o Y, 1 para o X, eu encontro o A. Então, já tenho o B1 e o A é menos 1. Bem, como nós vimos, ela era uma reta decrescente, realmente aqui é menos x mais 1. Essa aqui é a nossa segunda sentença, que varia de 0 a 1. Está lá, menos x mais 1, de 0 a 1. A próxima é outra função, né? Espero, outra função do segundo grau. Vamos tentar resolvê-la. Pegamos o ponto P3, 1, 0. E aí vamos usar aqui, ó, x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. Por que a gente está usando isso? Porque a gente quer saber os valores de a e b, certo? Eu não estou muito interessado ali nas raízes, eu quero saber o valor de a e b. Então, achando aqui, ó, o a é menos b sobre 4. E agora, usando o menos delta, que é o b2 menos 4ac, né? O negativo na frente, substituindo aqui, ó, menos 1, certo? Vamos achar, então, que o nosso b mais c é 1. E substituindo agora, ó, na nossa função, já sabemos que menos b sobre 4 é o nosso a. O b está aqui, e 1 menos b é o nosso c, tá? O c é 1 menos b, está aqui. E aí a gente consegue encontrar o valor de b. b é 4, volta. b é 4. E o nosso a, só substituindo o b aqui, ó. Menos 4 sobre 4, menos 1. E o nosso c, substituindo o b aqui, ó. Certo? Tá certo? 4, menos 1, menos 3. Tá tudo ok. É só montar agora a nossa função, a nossa sentença. Y igual a menos x ao quadrado, mais 4x menos 3. Era a última sentença, variando de 1 a 3. Então, está aqui, ó. Então, montamos a nossa g de x, né? Que é uma função definida por mais de uma sentença. No caso, são 3 sentenças. Tá ok? Bem, agora voltando aqui, ó, vamos ver esse gráfico aqui. Vamos montar a função para esse gráfico. Olhando para esse gráfico, parece que é o nosso y igual a x ao cubo. Porém, né? Cuidado, essa função não é y igual a x ao cubo. Por quê? Porque nós vamos montar aqui, ó. Menos 2 ao cubo dá menos 2. E ele está batendo em menos 4. Então, não é. E o 2 ao cubo é 8, que está lá no 4. Também não é. Então, essa função aqui não é y igual a x ao cubo. Se ela não é, vamos tentar ver a outra função que seria. Bem, eu imaginei o seguinte, que essa função seria o braço, certo? Um dos lados, né? Da nossa função quadrática. E aqui, da nossa função quadrática, com A negativo. A positivo, A negativo. Vamos ver se é. Vamos pegar, então, a nossa função de segundo grau e vamos pegar pontos ali, ó. O ponto 0, 0, esse ponto. E aí, substituindo aqui, ó, nós encontramos que o nosso C é 0. Isso, já sabíamos, né? Porque o termo independente de x passa exatamente aonde a curva corta o eixo y. Está cortando aqui, ó, exatamente do 0. O C é 0. Y é igual a x2 mais bx. Vamos pegar agora o menos 1 e substituir aqui, ó. Menos 1 para o nosso y, menos 1 para o nosso x. E nós encontramos, então, que a menos b igual a menos 1. Pegamos outro ponto, menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4, esse ponto. Nós vamos ter, então, substituindo o y por menos 4 e o x por menos 2, nessa função aqui, nós encontramos que 4a menos 2b é igual a menos 4. Montando o sistemazinho, que eu resolvo por adição, comparação ou substituição, encontramos os valores de a e b. A é menos 1, b é 0. C é 0, b é 0, só sobrou o a igual a menos 1. Então, essa parte aqui some, só sobe isso aqui. Substituindo a por menos 1, temos então que o y é menos x ao quadrado. Que é essa parte aqui da função quadrática, tá certo? Vamos ver agora a outra, né? A variando de menos 2 a 0. Tá lá? A próxima vamos tentar para ela também. O mesmo ponto, 0, né? O 0 vai dar o nosso C0. Vamos pegar um outro ponto. O 1 e 1. Ponto 1, 1.
E substituindo aqui, ó, 1 para o y, 1 para o x, nós achamos que a mais b igual a 1. Substituindo agora o ponto 2, 4. 2, 4. Substituindo, o y é 4, o x é 2. Encontramos que 4a mais 2b igual a 4. Parecida com a anterior, né? Só que ela dava um negativo. E aí, usando adição, comparação e substituição, nós achamos que A é 1 e B é 0. B é 0, C é 0. Soma esse lado, sobra apenas A. O A é 1, então é o nosso x ao quadrado, variando de 0 a 2. E aí nós completamos a nossa função definida por várias sentenças. Aqui é a primeira, menos x ao quadrado, de menos 2 a 0, e x ao quadrado de 0 a 2. Tá ok? Então, cuidado. Olhando para o gráfico, achar que é uma coisa e não é. Não era a função y igual a x ao cubo. Era a função definida por mais de uma sentença, menos x ao quadrado e x ao quadrado. E essa função? Essa função está parecendo uma função de segundo grau. Mas aí eu vou verificar, né? Eu vou verificar, certo? Se ela é uma função de segundo grau. Eu vou pegar aqui, ó, o meu menos 2 elevado a menos 3, né? A 3, menos 2 elevado a 3, dá 8. Opa, deu 8. Deu 8. Não deu 4. Menos 2 ao quadrado daria 4. Então, isso aqui, aparentemente, não é uma função de segundo grau. Nós vamos verificar se ela é. Pegando o ponto P0, pertence. Eu acho que o C é 0. Agora, o C saiu daqui, ficou só esse. Pegando o ponto menos 1 e 1, substituindo aqui, ó, eu acho menos A e menos B igual a 1. Pegando agora o ponto 1, esse ponto lá de cá, 1, para verificar se é uma equação de segundo grau. E aí eu descubro que A mais B igual a 1. Botando no sistema, vai zerar tudo. Ou seja, zerou tudo. A é 0, B é 0. Então, essa função não é uma função de segundo grau. Vamos partir para outra, a função cúbica. A função cúbica, ela é um pouquinho parecida. Ali é a função de segundo grau, né? Para mim ter a função cúbica, eu só acrescento isso, o x ao cubo, de uma letra. E aí eu vou tentar resolver ela. Pegar um ponto 0, eu acho que o meu d é 0, independente é 0. Porque realmente, essa curva aqui, ó, ela passa no ponto 0, quando ela passa pelo x, pelo y. E agora, pegando o ponto 1, que pertence à curva, eu encontro que menos a mais b menos c é igual a 1. Pegando o ponto menos 2 e 8, menos 2 e 8, eu encontro, então, que menos 8a mais 4b menos 2c é igual a 8. E pegando mais um ponto agora, ó, o menos 3 e o 27, eu encontro que menos 27a mais 9b menos 3c é igual a 27, e eu monto um sistema de 3 igual a 3 equações. O sistema é possível, certo? É só você fazer o seguinte, ó, você passa o C para lá, o 1 para cá. Aí você tem A, B. Substitui agora menos A mais B menos 1 aqui no lugar do X, só vai sobrar A, B aqui e aqui também. E aí você vai ter um sistemazinho de primeiro grau, fácil de resolver, certo? E depois que você acha A e B, você substitui e acha o C. E nós encontramos, então, que o C é 0, B é 0 e o A é menos 1. Então, sumiu toda essa parte aqui, ficou só S com menos 1. Isso quer dizer, então, que o Y é igual a menos x ao cubo. Então, essa parte aqui, ó, é aquela função Y igual a x ao cubo, só que negativa, né? Negativa. Ou seja, faz com que essa parte que vire para o lado de cá. E varia, né? De menos 3 a 0. Agora, vamos ver a outra parte, ó, a banda de lá. Ó. Usando o 0, nós achamos o D0. 1 e 1. Agora, o 1 e 1 pertence só a essa, tá? Ali eu usei o menos 1 e 1. Agora, usando o lado de lá. Achamos a B mais C igual a 1. O ponto 2, 8. 2, 8. Substituindo, nós achamos 8A mais 4B mais 2C igual a 8. E o 3, 27. Ponto 3 e 27, está aqui. Nós encontramos mais uma sentença. E aí, de novo, o sistema de 3 em 4, 3 equações 3 em 4, que é possível, né? E agora vamos lá. Isolando o C, passando 1 para cá, nós podemos substituir o C aqui e encontrar só uma de A e B. Encontrando só uma de A e B, resolve por adição, subtração ou comparação. E aí nós encontramos
que C é 0, B é 0, A é 1. Então, sumiu toda essa parte, ficou só A é x ao cubo. De 0 a 3. E aí a sentença ficou essa, menos x ao cubo menos 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 0, variando de 0 a 3 a menos 3 a 0, e o x ao cubo de 0 a 3. Então, ele não era uma equação do segundo grau, era uma função do segundo grau. Não dava para a gente achar elas. Então, partimos para uma função cúbica. Função definida por mais de uma sentença. Ok? Essa aqui eu vou deixar para vocês tentarem. Então, vocês veem que aqui ó, tem uma função que passa no 0, ponto 0, 0 é, está passando menos 1 e 1, está passando menos 2 e 8, está passando menos 3 e 27. Aqui está passando no 1 e 1, 2 e 4, e está passando aqui no 5 e 25. Então, não vou resolver essa, vou deixar para vocês. Vamos para o próximo exercício. A companhia de saneamento básico de certo estado trabalha com um sistema de coleta de tarifas, que varia de acordo com a seguinte função. Então, vamos lá. 12 se x for menor ou igual a 10. 2x menos 8 se x for entre 10 e 20. E 3x menos 28 se for maior que 20. Em que x é o valor mensal a pagar, né, f de x, e x é o consumo mensal. Qual é o valor mínimo que um consumidor deve pagar por mês? Qual o valor pago pelo consumo mensal de 15 metros cúbicos de água? E qual o valor pago pelo consumo de 25 metros cúbicos de água? Vamos resolver, solução, né? Qual é o valor mínimo? Então, vamos ver aqui, ó, olha só. Nessa função definida por várias sentenças, nós vemos aqui ó, que quando x é menor que 0, que 10, x menor que 10, é 12. Então, para qualquer valor, ou seja, ninguém vai gastar 0 de água, né? Mas se gastar 1 litro de água, né? Você já vai pagar R$12, qualquer menor que 10 metros cúbicos. Tá? E aqui é 2x menos 8 se tiver entre 10 e 20. E aqui maior que 20. Então, o menor valor que aparece aqui é 12. Então, gastando ou não, você vai pagar R$12. Tá? Gastando ou não, você vai pagar R$12. Qual o valor pago pelo consumo de 15 metros cúbicos? Vamos olhar de novo lá, as sentenças aqui, ó, na função. 15, ele não é menor que 10, ele está entre 10 e 20. Então, eu vou usar essa sentença aqui e vou substituir o x por 15. Está aqui, ó. Então, são R$22 que vai pagar se gastar 15 metros cúbicos mensal. Tá? E, por último aqui, 25 metros cúbicos. 25 metros cúbicos é x maior que 20. Vou usar essa sentença, substituir x por 25. Vai dar R$47 se gastar 25 metros cúbicos. Tá ok? Dúvidas aí? Não? Então vamos para o próximo. Exercícios propostos. Tá? Seja f de R em R a função definida por duas sentenças. Função definida por várias sentenças. 2x 2 elevado a x mais 3, se o x for menor ou igual a 1. E x ao quadrado menos 1, se o x for maior que 1. O valor da expressão f de 0 menos f de menos 1 mais f de 2 é f de 0 está aqui, ó, x menor ou igual a 1. F de menos 1 também está aqui, x menor ou igual a 1. E f de 2, x maior que 1, está aqui. Então, você veja aqui, ó, que o x ele é menor do que 1, tá ok? Então, vamos lá. Qual dessas aqui seria a solução? Vamos lá. Substituindo aqui, nós vamos ter 2 elevado a 0 mais 3. Substituindo agora, vamos ter menos 2 elevado a menos 1, menos 3. Porque aqui é o menos, certo? Então, tudo aqui ficou negativo, menos e menos. E o menos 1 é o nosso x, menos 1. E agora, o 2. Substituindo o 2 aqui, ó. 2 ao quadrado menos 1. Fazendo agora, ó, vamos lá. Nós temos 1 e menos 1, corta. 3 e menos 3, corta. Sobrou o quê? Meio menos meio mais 4. Que deu 7 meios. Resposta, letra E. Dúvidas aí? Dúvidas lá no fórum? Vamos lá no fórum e fazer as perguntas. Exercício complementar. Dada a função f de R em R definida por duas sentenças, determine o zero dessa função. Então, olha só, para determinar o zero da função, eu vou pegar esse zero e esse aqui para zero.
Então está aqui, ó, x ao cubo menos 4x igual a zero. Nós botamos aqui o x em evidência, então x é igual a zero, o x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Resolvendo essa aqui, ó, nós encontramos então que o nosso x, certo, é menos 2 ou 2. Só que, lembrando que menos 2 está dentro desse intervalo menos 1, mas o 2 não está. O 2 ele está fora desse intervalo, então ele não vai usar esse aqui. Tá ok? E agora fazendo com x menos 5. X menos 5 é igual a 0, x é igual a 5. Resultou então em menos 2, 0 e 5. Lembrando que o 2 não faz parte dessa questão. Desejo enviar uma mercadoria para Buenos Aires e por isso consultei uma transportadora sobre o preço do transporte aéreo de carga. Recebi como resposta a seguinte parte. Olha aí no livro de vocês, que aqui fica ruim de ver, né? Mas olha no livro de vocês que diz que até 45 quilos eu vou pagar R$ 2,60 por quilo. E após 45, né, o que excedeu, eu vou pagar R$ 2,30 por quilo. E ainda tem, né, duas tarifas, tá? Uma de administração, que é R$100, e mais uma de R$10, tá? E esse quadro define a função, pois, para cada valor de X de massa, né, de carga, em quilogramas, está associado a um único preço, P de X em reais. Expresso por P de X em reais e função de X. Então, vamos lá, P de X. Como é que seria essa função? Também uma função definida por mais de uma sentença. Então, eu vou ter 2,60 vezes x vai ser o meu peso, né, que eu vou usar, mais 110. É a minha primeira sentença. Se o x for menor ou igual a 45. Tá certo? X menor ou igual a 45. Tá? Zero, né? Porque você não envia 0 quilo para lugar nenhum. Então, o zero não pertence, mas a partir do 0, o 1 já pertence. E agora, a segunda sentença, nós vamos ter 2,30, né? É 2,30. Porém, já temos esse anterior aqui, ó. Então, vai ser o seguinte, 2,30 vezes x, menos 45, tá certo? Mais 2,60 vezes 45, mais 110. E aí vai resultar nesse 2,30 vezes x menos 45, porque esse aqui é o que cedeu a 45. 46, tira 45, sobra um aqui, certo? Mas eu já paguei os 45 antes, que é isso aqui, ó. 2,60 vezes 45 mais 110, que é 327. E aí tem que ser o quê? X maior que 45. Maior que 45. Então, essa é a expressão extraída desse aqui, tá ok? Dúvidas aí? Fórum, façam as perguntas. Uma caldeira foi ligada a 0 hora, quando sua temperatura interna era 40 graus Celsius. A partir daí, a temperatura aumentou proporcionalmente ao tempo, a razão de 100 graus Celsius por hora, durante 3 primeiras horas do funcionamento, e permaneceu constante após esse período, até as 18 horas, quando a caldeira foi desligada. Então, vocês veem, tem uma temperatura inicial, e ela vai subindo a razão de 100 graus, certo, por hora, e aí ela faz isso durante as 3 primeiras horas, depois permanece constante. Ou seja, então, esse permanecer constante para mim é 40 vezes 3 vezes 100, 3 vezes 100, 340. Ele permaneceu constante, ok? E aí depois ela foi desligada. Vamos ver como é que fica isso. Ele quer a lei. Vamos lá. Então, a temperatura em função do tempo vai ficar 40, né? 40, 100 mais 40, porque a tempo por tempo, certo? Se a temperatura estiver entre 0 e 3, porque ela foi subindo. Agora, se a temperatura depois de 3 permanece constante, então nós vamos ter 340. Se T estiver entre 3, né? 3 não está, porque até 3 ela foi aumentando, 3 está aberta, e até as 18 horas, quando ela foi desligada. Então, essa aqui é a nossa função definida por várias sentenças, no caso, 2 sentenças. Então, terminamos essa videoaula por hoje, tá ok? Então, não esqueçam, né, de fazer os exercícios lá do livro, surgindo dúvidas, entrar lá no fórum e fazer as devidas perguntas. Tá ok? Então, até a próxima videoaula.